Prezados amigos do canal Professor Rico Guimarães, espaço de desalienação popular. Análise política das eleições 2020. Esse é o tema que nós vamos trabalhar aqui. Eu já vou aproveitar para pedir a você que é inscrito no canal, conhece o meu trabalho, que dê um like no vídeo para ajudar na recomendação dele para toda a audiência do YouTube. E você que está chegando agora, assiste o vídeo até o final e se achar que ele merece um like, eu vou ficar imensamente agradecido. Então vamos fazer uma análise política do processo eleitoral que envolve as eleições municipais. E aí eu já vou falar primeiro dos candidatos que foram vitoriosos em primeiro turno, das capitais que já tiveram o resultado definido, no que concerne a não ter segundo turno. Vou falar primeiro de BH, Belo Horizonte. O prefeito Calil foi reeleito e acho que ele é um quadro muito forte para os próximos anos, se conseguir manter a boa gestão em Belo Horizonte e depois se construir como governador de Minas Gerais. Não sei se ele abandona o mandato no ano de 2022 para ser candidato a governo do estado. Tudo leva a crer que, se ele observar que tem condições claras de vencer até com uma certa facilidade as eleições para governador de Minas Gerais, não duvido que ele tome essa decisão, governe, no caso, mais 1 ano e 3 meses Belo Horizonte e depois deixe a prefeitura da capital para ingressar numa eleição para o estado de Minas Gerais. Além dele, nós temos também definições em Campo Grande, com Marquinhos Strade, em Curitiba, com o já conhecido Rafael Greca, dinossauro da política paranaense, que já foi prefeito na década de 90 e agora foi prefeito mais uma vez e reeleito. Jean Loureiro, do Democratas, também foi reeleito em Florianópolis. Em Natal, Álvaro Dias, do PSDB, também foi reeleito. Houve também reeleição em Palmas, na capital do Tocantins, com Cíntia Ribeiro, também do PSDB. E Bruno Reis, pupilo político do prefeito ACM Neto, foi eleito em primeiro turno em Salvador. Na verdade, a Bahia ela vive uma situação atípica, porque se a capital tem uma tendência a manter o carlismo na figura do ACM Neto, ele representaria uma continuidade de Antônio Carlos Magalhães. Por sua vez, o estado da Bahia é o estado mais à esquerda do Brasil hoje, mantendo os governos petistas. Então, esse embate entre o carlismo e o petismo na Bahia promete capítulos importantes, aí, interessantes, essa briga entre ACM Neto e Rui Costa. Bem, falado das capitais que tiveram definição no primeiro turno, vamos para as capitais que vão ter segundo turno, certo? Onde não foi resolvido no primeiro. E aí eu tenho aqui em Aracaju o atual prefeito Edivaldo Nogueira, do PDT, vai disputar o segundo turno com Daniele Garcia, do Cidadania. É uma oportunidade do PDT conquistar uma capital, certo? Porque o PDT, eu até estava conversando com alguns amigos, ele mantém um bom desempenho, se a gente considerar os municípios brasileiros, não importando qual porte, ou seja, municípios de grande, pequeno e médio porte, não importa. O PDT ele se consolida como partido do campo progressista com mais prefeituras no Brasil. O PDT ele não sofreu o golpe, por exemplo, que o PT sofreu. É necessário ter maturidade para entender isso. Agora, o fato do PDT ter tido um bom desempenho no que concerne ao número de prefeituras conquistadas no Brasil inteiro, independentemente do tamanho dos municípios, de qualquer forma, não dá para a gente concluir que o PDT foi vitorioso nesse processo eleitoral. Que Ciro Gomes cresceu seu capital político através das eleições de 2020.
Porque também deve-se considerar que o PDT não foi tão bem sucedido nas capitais, que são fundamentais para potencializar o capital político de presidenciáveis, né, que lideram os partidos. Então eu acho que o PDT foi bem sucedido como um todo, em várias cidades de pequeno, médio e grande porte, mas nas capitais ele ainda não deu uma resposta rotunda. Perdeu em Curitiba, a gente vai, no caso lá o Goura perdeu para o Greca, né? Tem algumas vitórias indiretas, por exemplo, apoiou o candidato do Democratas em Salvador, na Bahia, mas é um apoio indireto. Nada leva a crer que o Democratas vai continuar apoiando o Ciro. Eu acho que o Democratas vai construir um caminho próprio para 2022, uma candidatura legítima de centro-direita liberal, que envolve atores políticos como Mandetta, Rodrigo Maia, e alguns políticos que estão na órbita da centro-direita, como Luciano Huck, Sérgio Moro, João Dória. Então, eu acho que o Democrata está muito mais para caminhar para essa decisão de manter uma chapa centro-direita liberal puro sangue do que caminhar para um projeto nacional desenvolvimentista do Ciro Gomes. Possa ser que eu esteja equivocado, mas é o que eu estou enxergando. Então eu não vejo as vitórias do Democratas, onde o PDT apoiou, como vitórias do Ciro Gomes. Podem ter sido vitórias do PDT para participar de máquinas políticas, mas não para aumentar o capital político do Ciro. Pelo menos é o que eu enxergo. Se você discorda, respeitosamente, comente aí embaixo. Tá certo? Então vamos analisar mais rápido. Em Belém, Edmilson Rodrigues do PSOL e delegado Eguchi do Patriota. Vamos torcer para Edmilson. Em Boa Vista, Roraima, Arthur Henrique, MDB, e Otaci, Solidariedade. Em Cuiabá, o atual prefeito Emanuel Pinheiro, do MDB, vai disputar o segundo turno com Abílio Júnior, do Podemos. Em Fortaleza, a Luiziane perdeu. Então, uma grande derrota do PT na segunda capital mais populosa do Nordeste e politicamente uma das 3 capitais mais importantes, né? E aí nós temos o Sarto, que é um candidato do Ciro Gomes, né? Na capital, que revelou o Ciro Gomes, certo? O Sarto, que cresceu muito nas últimas semanas, vai disputar o segundo turno com o capitão Wagner do PROS. Vai ser a disputa de um cirista com um bolsonarista, e eu acho que o Sarto consegue se eleger. A Luiziane não deve declarar um apoio direto ao Sarto, mas a militância do PT, obviamente, não deve torcer para o candidato do Bolsonaro, obviamente. Né? Em Goiânia, o Maguito Vilela, do MDB, que eu nem sei como é que tá, né? Eu não acompanhei o noticiário hoje, não sei nem se ele está vivo, espero que esteja vivo, pô, não vou desejar mal para ninguém, mas ele estava muito mal, né? No hospital por causa da Covid. O Maguito Vilela, que é um político tradicional do MDB, vai disputar com o Vanderlan Cardoso do PSD. Tá certo? João Pessoa Cícero Lucena, do Progressistas, com o Nilvan Ferreira, do MDB. Em Maceió, né, Alfredo Gaspar de Mendonça, do MDB, com JHC do PSB. Espero que o JHC vença, que é a opção mais progressista. Em Manaus, o Jurássico Amazonino Mendes, do Podemos, vai disputar o segundo turno com Davi Almeida, do Avante, tá? E a única capital que eu acredito que possa ter a vitória de um partido menor, embora eu acho que o Amazonino seja favorito, tá? Eu vou deixar Porto Alegre para depois. E Porto Velho, Hildon Chaves, do PSDB, vai disputar o segundo turno com Cristiane Lopes, do PP. No Rio Branco, capital do Acre, Socorro Nery, do PSB, que é a atual prefeita, vai disputar o segundo turno com Tião Bocalon, do PP. Tá? São Luís, Eduardo Braide, do Podemos, e Duarte Júnior, do Republicanos, vão disputar o segundo turno. Não sei por que o candidato do Flávio Dino não chegou ao segundo turno. Se tiver algum maranhense, alguém de São Luís aqui no canal, por favor, me explique por quê. Em Teresina, Doutor Pessoa, do MDB, vai disputar com Kleber Montezuma, do PSDB. Em Vitória do Espírito Santo, aqui próximo, delegado Pasolini, do Republicanos, deve ser bolsonarista, com certeza. E o João Coser, do PT, vão disputar o segundo turno. Vamos torcer para o João Coser vencer, né, que é a opção mais progressista. E, voltando às capitais mais importantes, Porto Alegre, o Sebastião Melo, ele acaba se beneficiando, né, ele que é do MDB, com a desistência
do Fortunati, e isso acabou aumentando o capital político dele contra a Manuela Dávila do PCdoB, mas eu espero que a Manuela Dávila consiga ter o apoio das forças progressistas de Porto Alegre para ser vitoriosa, é o que nós torcemos. Em Recife, uma briga entre primos, João Campos do PSB versus Marília Reis do PT. Eu acho que a Marília ela tem mais capacidade de ampliar o seu capital político do que o João Campos, e tem mais experiência também. Então eu acredito que a Marília possa ser vitoriosa e não o João. Embora o João Campos tenha um futuro brilhante aí, até por herdar, né, o capital político tanto do Miguel Arraes quanto do Eduardo Campos. Mais do Eduardo Campos, do Miguel Arraes, o capital político se dividiu entre os primos, né? Pelo menos nós temos um segundo turno progressista em Recife. Eu que sou do Rio de Janeiro, embora more em Volta Redonda, eu tô com inveja, porque na capital do meu estado são duas opções mais à direita, né? Um de extrema direita e um mais de centro-direita liberal, quase centrão. E eu tô com uma invejinha, porque em Recife nós vamos ter talvez o único segundo turno puro sangue progressista do Brasil, né? Então os pernambucanos estão de parabéns, né? Os recifenses em especial. E deixa eu ver se está faltando mais algum aqui na minha lista. Ah, não, agora falta só Rio e São Paulo. No caso do Rio de Janeiro, para ser breve, Eduardo Paes e Marcelo Crivella, o capeta versus Satanás. E aí nessa disputa eu não vou ficar de enrolação. Com muita tristeza eu sou obrigado a torcer pelo Eduardo Paes, porque se o Eduardo Paes é da centro-direita liberal, tá ligado com uma série de ilicitudes na política do Rio de Janeiro, pelo menos ele não agride tantos direitos humanos, não tem uma política de imposição de um regramento moral sobre a população, e não é tão retrógrado na sua gestão quanto Marcelo Crivella, que representa o retrocesso para o povo do Rio de Janeiro. E no que concerne à gestão, com todos os defeitos, o Eduardo Paes foi um bom prefeito e teve apoio de forças progressistas na época. Então eu acho que não é um apoio amado, como no caso do Boulos em São Paulo. Não é um apoio adorado, mas é um apoio crítico, talvez até para fazer oposição depois. Mas é melhor fazer oposição para o Eduardo Paes, que é um administrador mais focado, independentemente da sua posição ideológica, mas é um cara que pelo menos vai tratar com um mínimo de dignidade a população, do que, no caso, ver o Marcelo Crivella vencer, que é aquele que representa o protofascismo vigente no Brasil. Então, mesmo sem muito gosto, eu vou torcer pro Paes contra o Crivella, da mesma maneira que eu votei no Paes para governador, com muito desgosto, contra o Wilson Witzel, que representava o protofascismo naquela ocasião. E para fechar, a capital mais importante do Brasil, São Paulo, claro, Guilherme Boulos na cabeça, contra Bruno Covas, que eu vou ser sincero, eu tenho críticas ao Bruno Covas, mas ele não é a pior opção à direita. A pior opção que existia era o Celso Russomano, daqueles que tinham viabilidade de vitória. O Celso Russomano era a pior opção. O Márcio França, né, tipo assim, aquela incógnita, né? Uma hora ele tem um posicionamento mais progressista, uma hora ele descamba para a direita, a gente não sabe. Mas o Márcio França é um cara que tem uma trajetória respeitável, né? Não dá para chegar e ficar falando mal do Márcio França. Só que o Márcio França acho que precisa cuidar do capital político dele e ser mais coerente nas suas posições. Mas no que concerne ao segundo turno em São Paulo, entre Guilherme Boulos e Bruno Covas, fica muito fácil. Vamos apostar em Guilherme Boulos. Agora, fica aquela questão, né? Da mesma maneira que no Rio de Janeiro as forças progressistas devem apoiar criticamente Eduardo Paes, eu acho que em São Paulo, independentemente das críticas que possam ser feitas ao PSOL e ao Boulos, ainda que o PT observe que uma vitória do PSOL em São Paulo, a capital mais importante do país, vai fortalecer o PSOL a ponto de rivalizar com o PT no que concerne a espaço de poder nos próximos anos dentro do campo da esquerda, ainda assim eu acho que é uma questão de salvação da cidade de São Paulo, né? Apostar no Guilherme Boulos, fazer com que ele seja vitorioso, até porque o PT ainda é um partido muito maior, não vai perder o seu capital político para o PSOL. Mas PT e outros partidos de esquerda, enquanto que PT e PDT, eles freiam o crescimento de novos quadros políticos, deveriam aprender com o PSOL. O PSOL só é um sucesso porque ele dá espaço para novos quadros das minorias do Brasil, ele representa fidedignamente a oportunidade de quadros marginalizados socialmente poderem ascender na política. E é daí que vem o sucesso de Guilherme Boulos. É um ato de utilidade pública você compartilhar este vídeo.
Um abraço a todos.